sou o Eric Santos, cofundador e CEO da Resultados Digitais, ou RD, como a gente carinhosamente chama. Acho que um ponto importante de como a gente pensou em investimento, a escalada de investimento da RD é os primeiros 2 anos que a gente não tinha ainda o Product Market Fit. Na minha cabeça, eu não vou pegar dinheiro externo até achar algo aqui que faça sentido. Então, felizmente eu tinha um pouco de recurso que veio do negócio anterior e estava financiando ali inicialmente, mas minha ideia era vamos focar completamente em tentar achar Product Market Fit. E como é que a gente chegou neles? Na verdade, vem dessa coisa de relacionamento e mentores de novo. Um dos mentores que eu tenho por muito tempo e é um grande amigo hoje é o Daniel Reis, que é um empreendedor daqui da cena do Brasil há bastante tempo. É um cara que eu troco figurinha desde o começo da RD, ele me ajuda com várias coisas. Ele é sócio desse fundo, do fundo da DGF. Então, teve em algum momento dessa trajetória que ele me apresentou para o Patrick, que é o investidor que lidera a prática de early stage da DGF, mas eu já herdei, de certa forma, toda a credibilidade que o Daniel trazia para a mesa pela introdução que ele fez. Então, a minha relação com o Patrick, entre o momento que eu conheci e a finalização da rodada, não foi muito longa, diferente que eu tenho com os outros investidores. Mas eu trouxe, né, aquela credibilidade que veio do relacionamento de um dos sócios do fundo. E a gente teve uma conexão também pessoal até forte, né, na forma de pensar, na forma de analisar o business, né? Então foi isso. Mas os investidores subsequentes, todos eles também foram anos de relacionamento antes do momento da gente chegar e falar, ó, estou pronto para uma rodada, está aqui o projeto, etc. Passado a rodada com a DGF, a gente realmente provou a escalabilidade do modelo, começou a crescer rápido. 2014 foi um ano maluco, a gente saiu de 290 clientes para 1.300, o time pulou de 20 para 100 pessoas. E foi um momento que a gente entendeu que, ó, achamos um modelo aqui, dá para continuar colocando lenha na fogueira para crescer. E foi o momento que nós buscamos a nossa rodada Série B. E aí ela foi liderada pela Redpoint Ventures e teve a Astela do Edson, meu primeiro mentor lá atrás. O Anderson da Redpoint também tinha sido muito mentor lá atrás, então as coisas se conectando. Mas eles fizeram uma rodada liderando, foi acompanhada pela DGF e naquele momento a gente levantou 15 milhões de reais. Até aquela rodada, a tese toda ainda era só crescer Brasil e crescer forte, né? Mas em 2016, esses objetivos já estavam sendo alcançados, mas a gente começou a também se perguntar, tá, qual que pode ser o futuro desse negócio, o próximo passo dele. E começamos a enxergar que tinham coisas que poderiam ser grandes, ambiciosas e ir além do que a gente estava fazendo, que era a plataforma de automação de marketing líder no Brasil. Então veio uma tese muito grande de expansão internacional para replicar em mercados emergentes o que a gente estava construindo aqui no Brasil, tinha construído aqui no Brasil, que era uma posição competitiva muito forte. E do ponto de vista de produto também entrando numa seara de começar a pensar o produto como uma plataforma. E aí foi nesse processo que a gente começou a procurar parceiros, investidores que não só pudessem nos ajudar do ponto de vista financeiro, mas que tivessem expertise de ir para esse outro nível, para tentar trazer essa experiência de escala, de expansão internacional, de jogar o jogo da Série A mesmo, né? E aí, dentro desse processo, naturalmente, aqui no Brasil hoje, a gente tem que recorrer a investidores americanos, porque você não tem histórico aqui no Brasil, tanto de empresas quanto de investidores que passaram. Então, foi natural começar esse processo. Mas 2016 eu acabei tendo um azar enorme, porque eu comecei o processo
no meio do impeachment aqui no Brasil. Então qualquer investidor americano olhava e falava, cara, a história da empresa é muito legal, as métricas estão muito boas, mas está difícil a gente olhar para isso aqui. Então foi um processo suado, né? Mas eu acho que a relação com a TPG, que mais à frente liderou essa rodada nova, investiu um total de 62 milhões de reais na RD, foi uma relação que ela também partiu de uma conexão legal de propósito, mas partiu de uma visão de longo prazo. Porque a gente como empresa estava se dispondo a entrar numa nova jornada que essas coisas só faziam sentido de longo prazo. A TPG comprou esse processo e no longo prazo o Momento Brasil ele ficava menor na história, porque Brasil é assim, todo mundo sabe, né? Ele vai ficar assim para o resto da vida e tá bom, a gente não está num solavanco aqui, mas é um país com oportunidade enorme, essa história aqui é muito grande e tal, então eles embarcaram no projeto com a gente desde então. Acho que a questão tinha uma série de dúvidas sobre algumas partes do modelo de negócio e tinha uma dúvida também relacionada ao tamanho que a gente tinha no momento, que era, vocês ainda não provaram tração. E a gente estava tentando defender que o tamanho é pequeno, mas o modelo está funcionando. Essa era a melhor prova que a gente tem desse negócio foi justamente executar aquele plano e crescer o que estava no modelo. E aí foi uma prova irrefutável, né? Tem uma frase que é do Steve Martin, aquele comediante que eu adoro e virou até tema do RD Summit no ano passado, que ele foi perguntado sobre, ele diz que sempre ele é perguntado sobre como as pessoas podem ser bem-sucedidas no mundo do show business, no mundo da comédia, e ele fala que a dica dele para todo mundo é a mesma sempre nos últimos 30 anos, que é be so good they can't ignore you. Então, se você for bom, em algum momento eles vão parar de te ignorar, não tem jeito de não ignorar. Então, uma das coisas que eu acredito muito, né, do meu lado pessoal, eu levo muito disso, nessa coisa de aprender muito e de estar sempre se desenvolvendo, mas acho que para a empresa e o contexto de investidor é muito parecido também. Você vai tomar muitos nãos até o momento que você é tão bom que aqueles caras que disseram não podem te ignorar mais. Receber não de investidor é a coisa mais comum que tem, né? Eu recebi não dos meus investidores atuais, todos eles, em algum momento me disseram não. Mas eu acho que primeiro o empreendedor tem que entender um pouco, se colocar do outro lado, porque o investidor ele tem que ter uma convicção muito forte do negócio, da oportunidade da empresa e do timing também. E é da natureza do trabalho dele dizer muito mais nãos do que sims, porque ele tem poucas balas, né, para usar. Então, entender não do investidor como um processo que não é pessoal, acho que já ajuda até psicologicamente aquela rejeição, né, de dizer meu filho é feio. Não é que meu filho é feio. O cara ali, por alguma razão, não achou que ele está bonito agora. Mas também entender isso como feedback. Por que eu estou recebendo esse não? Eu posso até não discordar daquela objeção que foi colocada, mas de alguma forma eu não estou conseguindo passar aquela ideia para frente, então eu preciso trabalhar no meu pitch, no meu discurso, numa prova, em alguma coisa que eu consiga reverter aquela percepção. Eu acho que se a gente vai com esse mindset para um processo de desenvolvimento, mesmo que no final você faça uma série de pitches, converse com investidores e não levante dinheiro, esse processo é positivo, porque você aprende muito no processo. A última rodada foi uma rodada que eu aprendi muito, porque a gente foi muito estressado de estratégia, de métricas, etc. Então eu já estaria feliz de ter passado pelo processo. Mas como a gente consegue também agir em cima desse feedback, você vai, né, adaptando um pouco mais a forma de contar a história, ou às vezes até a própria estratégia, e em alguma hora tem um encaixe. Aí o lado bom da história é que o empreendedor pode tomar 100 nãos, ele precisa de um sim só. Um sim que ele receber, ele consegue executar o projeto dele, né? Especialmente se for um parceiro bom, um parceiro certo. Então, assim,
No final das contas é um pouquinho de numbers game também essa coisa de investimento. Você precisa falar com bastante gente, tomar cuidado para não sair dando tiro para tudo quanto é lado, mas no final sua missão é ter um sim. E com um sim você consegue dar o próximo passo, provar para mais gente que aquele negócio estava dando certo. E inclusive muitas vezes provar para os próprios caras que disseram não em momentos anteriores. Tem um exemplo super específico que é um não que eu recebi da Stella e da Breadpoint no nosso Series A. Eles eram pessoas que eu tinha relacionamento, eles até acreditavam em mim como empreendedor e na ideia, mas não acreditavam que a gente estava no momento certo. Me fizeram uma proposta de uma espécie de seed que não era adequado porque a gente tinha no momento, porque eles não queriam entrar com um risco tão grande. Então foi uma forma elegante de dizer um não. E eles, eu falo com eles falam até em público hoje que eles se arrependem de não ter feito aquela rodada liderando, mas foi um não que a gente reverteu na rodada seguinte. Eles viraram investidores 2 anos depois, né?